Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Introdução à Psicologia. O meu nome é Marcos e esta é a aula 12, cujo título é Behaviorismo. Continuamos então falando sobre escolas de pensamento ali da história da psicologia ali no século XIX, século XX. Estou falando um pouco sobre a relação entre mente e comportamento, né? Nós temos a influência da igreja, né, da religião, para falar do dualismo, né, do corpo e da alma, de algo que transcende ao corpo e que transcende a própria existência nesse mundo físico e que vai posteriormente para o céu, para o inferno, para o purgatório. Algo que transcende, que tem livre-arbítrio, que controla o corpo. Dentro do estruturalismo, nós estudamos as funções, as estruturas da consciência, né, as partes constituintes, né, a tabela periódica da consciência. Nós queremos delimitar quais são os componentes dessa consciência. E com o funcionalismo, nós queremos entender qual é a função, para que serve a consciência, qual é o caráter adaptativo dessa consciência para solucionar problemas no mundo. Nos três casos, note que, mesmo com a religião, ou seja, no período pré-científico, para depois, com o surgimento da psicologia científica, seja via estruturalismo ou via funcionalismo, nós temos a mente figurando ali. Seja a mente entendida como consciência, como experiência imediata pelo estruturalismo, seja a mente entendida como alma pela religião, seja a mente entendida como um aparato resolvedor, solucionador de problemas como no funcionalismo, a mente está ali. No entanto, nós temos uma espécie de circularidade, né, no raciocínio, que é o seguinte: os comportamentos são as coisas que a gente efetivamente observa, certo? Nós observamos comportamentos, nós observamos pessoas andando, nós observamos pessoas estudando, nós observamos pessoas falando, nós observamos pessoas tendo expressões faciais. O que nós temos? Comportamentos. Comportamentos indicam a existência da alma ou da mente, segundo o estruturalismo, o funcionalismo e a religião. Ou seja, o que nós observamos é o comportamento, mas eles são indicadores, são proxies de algo que nós não observamos, mas que nós inferimos a existência, a alma ou mente. E a alma ou mente são os agentes causadores do comportamento ou dos comportamentos. Percebe um problema aqui? O problema é o seguinte: a única coisa que eu observo é comportamento. Mas por que o que eu estudo não é o comportamento? O que eu estudo é algo que eu não vejo, mas que o comportamento me permite concluir que existe, e mais, me permite concluir que isso que existe e que eu concluo via comportamento é o que causou o comportamento, né? Uma pessoa que está tendo uma possessão demoníaca é causado pela interação de uma entidade que eu não vejo, que tomou posse da alma temporariamente. Uma pessoa com dificuldade de aprendizagem, eu falo da dificuldade de aprendizagem. Se fosse de maneira moderna, eu falaria talvez de alguma coisa que dificulta ela a aprender numa determinada situação, né? Por exemplo, uma dislexia, uma descalculia. Mas eu não falo do comportamento em si. Eu não tomo o comportamento como objeto de estudo legítimo da psicologia. O comportamento é só algo que me ajuda a acessar uma coisa a outra. Então essa circularidade parecia um problema para algumas pessoas no início do século XX. E aí surge o behaviorismo, também conhecido como comportamentalismo. Então aqui, behavior em inglês seria comportamento. E aí, em inglês nós temos o behaviorism, né, que no português a gente só colocou um ozinho e ficou behaviorismo, mas algumas pessoas preferem chamar de comportamentalismo, e eu já vi também comportamentismo, tá? São todos sinônimos. Figura importante foi o John Watson, né, que publicou o manifesto, né, A Psicologia como o Behaviorista a Vê. E a ideia básica do Watson é: a ciência psicológica deve lidar com comportamentos observáveis, tá? Isso é o Watson, propondo o manifesto behaviorista. Ou seja, devemos rejeitar conceitos mentalistas,
coisas que nós não observamos e tomar o comportamento observável como objeto de estudo da psicologia em si, não como um objeto intermediário que me permite acessar uma coisa a outra, que é invisível, que é impalpável. É o próprio comportamento observável que vai ser o novo objeto de estudo da psicologia, segundo o behaviorismo. O behaviorismo pode ser entendido, eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, como a parte mais filosófica dessa escola de pensamento, né? O Skinner, que é um nome importante do behaviorismo, ele fala que a análise do comportamento é a ciência do comportamento. Tá? A análise do comportamento é a ciência do comportamento. E o behaviorismo é a filosofia dessa ciência. É quase fossem os aspectos, os fundamentos filosóficos da análise do comportamento. Tá? Eventualmente aqui nessa aula eu posso dar uma escorregada e acabar trocando behaviorismo por análise do comportamento. Peço desculpa de antemão, mas só para fazer essa cisão. O behaviorismo é a parte mais filosófica. Dentro da análise do comportamento, que surgiu depois e que cresceu e trouxe muitas contribuições à psicologia moderna, uma delas é a parte de observação do comportamento, de tentar fazer um mínimo de inferência quando nós observamos alguma coisa no nosso meio. Por exemplo, aqui, se eu fosse fazer uma descrição com base na análise do comportamento, eu faria uma descrição a princípio de uma criança com uma determinada expressão facial, abraçada com o seu ursinho de pelúcia e deitada. Qualquer inferência para além disso, por exemplo, de que essa criança está dormindo, só por essa foto, pelo menos, é uma inferência minha. Eu já estou atribuindo um estado interno, até mesmo um estado fisiológico, um estado cerebral dela, que eu não posso concluir aqui a partir dessa observação, porque não tenho dados para concluir que ela está dormindo aqui, embora ela esteja numa posição culturalmente referenciada como uma posição típica em que crianças dormem. Tá? Bom, a análise do comportamento teve essa forte contribuição, né, na observação do comportamento, né? Então nós temos disciplinas, né, clássicas, né, metodologia de observação, né, métodos observacionais, né? E muitos dos cursos de metodologia de observação e livros-textos de metodologia de observação, ao menos no Brasil, foram escritos por analistas do comportamento importantes, né? Se eu não me engano, Maria Amélia Matos escreveu 1 ou 2 livros, ou até mais, posso estar enganado aqui no número, mas eu já li livros que eram escritos com uma tradição behaviorista. E o behaviorismo também veio com uma questão muito importante, que se nós queremos estudar comportamentos, nós precisamos definir esses comportamentos. Ou seja, o que eu estou querendo estudar? Qual é a topografia ou qual é a classe de respostas que eu estou querendo estudar? Né? Estou querendo estudar uma resposta que gera no ambiente determinada consequência, determinada classe funcional, né? Conjunto de respostas que produzem o mesmo operante no mundo. Estou utilizando vários termos aqui que eu não defini ainda, e eu sei disso, tá? Mas a ideia aqui é a ideia que veio a ficar conhecida como definição operacional. É importante que eu defina o que eu estou querendo observar. Então, estou querendo observar, nós vamos ver a situação lá em que tem um ratinho dentro de uma caixa, eu quero observar as respostas do rato de pressão à barra. Então, pressão à barra é definida como o ratinho ficando sobre 2 patas e colocando as 2 patas dianteiras sobre a barra, de tal forma que a barra abaixa, dá um clique e sobe. Isso é uma resposta de pressão à barra. Eu vou definir isso com muito cuidado para poder estudar os meus fenômenos, por exemplo, no laboratório. Ou, por exemplo, quando eu vou fazer uma intervenção com uma criança que está apresentando problemas comportamentais ali nas relações com os irmãos, por exemplo. A criança está agredindo o irmão. Eu preciso definir o que eu estou chamando de agressão, quais respostas, quais comportamentos eu vou chamar de agressão, né? E a análise do comportamento trouxe isso com muito cuidado, né? E a análise do comportamento, né, junto com o behaviorismo, também trouxe os aparatos para estudos, né? Foi uma grande contribuição da análise do comportamento, por exemplo, as caixas aqui, as puzzle box, né, do Thorndike, né? Foi a primeira, mas depois muito mais com Skinner, que trouxe caixas muito mais bonitinhas e com muito mais funcionalidades e que são utilizadas até hoje para estudos comportamentais com animais. São caixas que permitem criar um ambiente artificial muito interessante para a condução de experimentos e condução, investigação de processos comportamentais. Tá? Isso foi possível por meio de uma
tentativa de aproximação da psicologia das ciências naturais, de tal forma que o novo objeto de estudo não é mais a estrutura da consciência, nem as funções da consciência, mas os comportamentos observáveis, ou seja, mente, você está banida da ciência psicológica. Aqui nós temos o Skinner. Eu vou falar essas coisas muito por alto agora, gente, porque vão ter uma unidade aqui que eu vou falar só sobre aprendizagem. Quando eu for falar sobre aprendizagem, vou dar toda a ênfase para aspectos da análise do comportamento. Mas eu quero fazer algumas distinções. Então, o Skinner tem vários livros, recomendo que você leia um monte de coisas do Skinner, muito legal. Eu, particularmente, gosto muito dele, do jeito que ele escreve. Se eu não me engano, no livro sobre o behaviorismo, ele abre lá falando que a análise do comportamento é a ciência do comportamento, né? E o behaviorismo é a filosofia da ciência. Então, behaviorismo, né, que é o título dessa aula, seria a filosofia da ciência do comportamento, que seria a ciência psicológica, tal como um behaviorista vê, tá? Então, o behaviorismo seria um aspecto mais filosófico, para entender, né, qual a posição que um behaviorista vai assumir em relação ao problema mente-corpo, qual a posição que um behaviorista vai assumir em relação ao determinismo, né? Os organismos são não determinados, qual é a posição metodológica que um behaviorista vai assumir quando for investigar fenômenos comportamentais. Então, são os aspectos mais filosóficos. Eu falei de uma frase e atribuí ao início do livro sobre o behaviorismo, mas agora confesso que eu estou bastante na dúvida se o Skinner fala isso exatamente sobre o behaviorismo. Mas eu lembro que tem uma outra frase que ele fala, que talvez seja essa que ele fale no livro sobre o behaviorismo na abertura, que eu acho muito interessante também, que ele fala que é como se ele falasse assim, o corolário principal, a ideia principal que todos os behavioristas concordam é que é possível uma ciência do comportamento. Então o behaviorismo concorda nesse aspecto, todos os behavioristas vão concordar, é possível uma ciência do comportamento. Só que nós temos diferentes behaviorismos, né? Diferentes escolas dentro do behaviorismo que aí vão discordar sobre diferentes aspectos disso que eu estou chamando de ciência do comportamento. Nós vamos ter o behaviorismo metodológico, o behaviorismo radical, que é aquele que é defendido pelo Skinner, por exemplo, o behaviorismo teleológico, para citar 3 deles, né? Então, eles vão diferir em diferentes aspectos. Alguns colocam, por exemplo, que o behaviorismo metodológico ele sobrevive na psicologia por meio da psicologia cognitiva, que seria um behaviorismo metodológico. Bom, não é meu objetivo entrar nos detalhes e fazer as distinções dos diferentes behaviorismos nesse curso, tá? Então, vou deixar você com essa dúvida, tá? Mas, enfim, não dá para se aprofundar muito nesse tópico no curso. Um outro termo importante é a análise do comportamento, que eu disse que é a ciência do comportamento, ou seja, seria o aspecto mais científico, não é a parte filosófica, é a parte da coleta de dados para tentar investigar e compreender processos comportamentais, entender a relação entre estímulo e resposta, entre resposta e consequência, entre estímulo discriminativo, resposta e consequência, entre discriminações condicionais, estímulo discriminativo, estímulo delta, resposta e consequência. Nós vamos ter um modelinho lá que vai aparecer mais na aula de aprendizagem, mas vai tentar fazer a descrição, por exemplo, de gradiente de generalização, gradiente de discriminação, esquemas de reforçamento, como que diferentes formas de administrar ou de liberar reforços para os organismos vai afetar a manutenção ou não, a força de uma classe de respostas. Tudo isso vai ser objeto da análise do comportamento. A análise do comportamento pode ser investigada por meio de um ramo que seria a análise experimental do comportamento, né, a AEC, conhecida no Brasil, que seria o campo mais experimental, ou seja, aquele que vai para o laboratório, que estuda o ratinho, que estuda o pombo, que tem um maior controle experimental, que utiliza o método experimental. E a gente vai ter os diferentes delineamentos, que eu vou falar um pouquinho lá na parte de métodos de pesquisa. Mas nós também temos a análise comportamental aplicada, muito conhecida aqui no Brasil como a ABA, né? Que é uma parte também importante da análise do comportamento, mas que muitas vezes não consegue fazer experimentação.
né? Eventualmente pode conseguir, né? Até porque a análise do comportamento faz experimentos com sujeitos únicos, né? Então pode fazer com uma única criança, fazer lá um delineamento de linha de bases múltiplas, um delineamento de mudança do critério, enfim. Não vou entrar nos detalhes agora, mais uma vez, mas a análise comportamental aplicada é tentando solucionar problemas práticos, ou seja, ensinar habilidades de leituras a crianças com dificuldades de leitura, né? Utilizando paradigmas clássicos ali da análise de comportamento, utilizando ali um matching to sample para ensinar uma criança a ler, né? Ensinar uma criança determinado repertório comportamental, utilização da análise do comportamento para a prática esportiva por meio de tarefas ali, atividades de modelação, para que um atleta consiga desempenhar determinado movimento corporal da maneira mais perfeita possível para ter um alto rendimento na prática esportiva profissional. Seria, por exemplo, uma instância de análise comportamental aplicada, ok? Então, fiz essa divisãozinha aqui só para dizer que nem tudo na análise de comportamento é experimentação, até porque não dá para fazer experimento sempre, né? Nós vamos ver isso em aspectos éticos da pesquisa. Importante aqui é que nós temos, em geral, na psicologia, a ideia de que nós temos a experiência, alguma coisa que aconteceu com o organismo, com uma pessoa. Imagina alguma coisa que aconteceu com você. Coisas que acontecem com você e que geram mudanças comportamentais relativamente duradouras. Ou seja, não é um cansaço, não é um tédio, não é que você tomou umas cervejas a mais e ficou meio felizinho, meio alegrinho. Não, alguma coisa que gera uma mudança. Então, você passa 6 meses numa escola de idiomas estudando inglês. Você não sabia nada de inglês. Passou 6 meses estudando. Estudou firme, estudou direitinho. Depois de 6 meses, existem algumas mudanças comportamentais perceptíveis em você. Você consegue falar algumas coisas, você consegue ler um texto, você consegue se expressar, você consegue assistir a um vídeo curto sem legenda, por exemplo, enfim. O que mudou comportamentalmente não é tão relevante aqui. Para um psicólogo que tem uma perspectiva mais mentalista, o que ele vai dizer é que o que aconteceu aqui foi que a experiência gerou mudanças comportamentais. Essas mudanças comportamentais, na verdade, ela é mediada pela aprendizagem. Alguma coisa dentro do organismo mudou, tá? Então, algo dentro do organismo mudou e esse algo dentro do organismo é o que eu chamo de aprendizagem, tá? E isso aqui é um modelo mediacional. Eu tenho mudanças no ambiente, na presença do organismo, ou seja, eu indo lá 6 meses assistir minhas aulas de inglês, eu aprendendo a falar inglês, as mudanças comportamentais, e algo que mudou dentro de mim, que eu chamo de aprendizagem, que é o que medeia a relação entre a experiência e as mudanças comportamentais. Isso é para um cognitivista, por exemplo. Em geral, para os behavioristas mais skinnerianos, ou seja, aqueles que seguem o pensamento mais radical do Skinner, as próprias mudanças comportamentais são a aprendizagem. Ou seja, a aprendizagem são essas mudanças. Eu não preciso falar no que está acontecendo dentro do organismo para fazer psicologia, fazer uma ciência psicológica. A ciência psicológica está tratando dessa relação direta aqui. É experiência e mudanças comportamentais. Histórico de reforçamento e repertório comportamental. Eu não preciso falar do que está acontecendo no meio, que é a diferença do que o pessoal costuma chamar, de maneira resumida também, de modelos SR, ou seja, estímulo-resposta, que é uma maneira um pouco simplista também de descrever a análise do comportamento, mas a gente vai melhorar isso na aula de aprendizagem. Então, resposta-consequência não tem variável mediacional, não tem variável disposicional, tá? E os modelos cognitivistas, que são os modelos SOR, o O aqui de organismo. Então, SOR seria no sentido de existe algo que mudou dentro do organismo, que é o responsável, é o mecanismo explicativo das mudanças aqui no ambiente e das mudanças aqui no repertório comportamental desse organismo, tá? A análise do comportamento em geral, ela ignora o que está aqui no meio, né? Não é que ela não se foca, isso é importante dizer, porque esse é um grande erro sobre a análise do comportamento, é dizer que a análise do comportamento trata o ser humano como um robô, ignora sentimentos, emoções, pensamentos. Não, eu não estou dizendo isso, tá? E eu não concordo com isso. A análise do comportamento se foca, sim, segundo o próprio Skinner, se foca sobre eventos que ocorrem
dentro da pele, como ele gosta de chamar, né? Coisas que acontecem dentro da pele, né? Processos de pensamento, de tomada de decisão, emoções, sentimentos, linguagem, né? Elaboração da linguagem ali. Tudo isso é objeto de estudo da psicologia para uma análise do comportamento que é mais do behaviorismo skinneriano, tá? Os mais skinnerianos. Só que essas coisas que ocorrem sob a pele, debaixo da pele, não têm um status distinto dos demais comportamentos que ocorrem publicamente. A única coisa que muda é que eles são comportamentos privados e que, em geral, vão ser manifestos por meio da linguagem, por meio da cultura, tá? Ou seja, a análise do comportamento não ignora o que está acontecendo dentro do organismo. Tá? Eu coloquei esse X aqui, mas não é para dizer a análise do comportamento ignora. A análise do comportamento não dá um status de explicação para as coisas que estão acontecendo dentro. A análise do comportamento não ignora a aprendizagem, a análise do comportamento não ignora a memória, a análise do comportamento não ignora raciocínio, não ignora a linguagem. A análise do comportamento entende que essas coisas são objeto de estudo da psicologia, mas nós devemos buscar nas relações de contingência a explicação para os comportamentos e não em algo dentro, porque senão nós estaríamos voltando àquele caso em que o comportamento indica a existência de uma mente e a partir do comportamento eu infiro que a mente existe e que a mente é a explicadora do comportamento. Nós estaríamos voltando naquela circularidade que eu denunciei no começo da minha apresentação. E é isso que, em parte, a esse movimento que o behaviorismo se rebelou, surgiu, se consolidou como uma filosofia forte e como um campo, uma disciplina de conhecimento muito importante, muito forte dentro da psicologia. Bom, sobre o legado, então, do behaviorismo, eu vou voltar a falar um pouco mais sobre análise do comportamento em aprendizagem, mas o legado também, os estudos com os modelos animais, né, modelo de... Eu li pouco, né, confesso que eu li pouco, mas tem modelo de ansiedade, modelo de depressão, posteriormente surgiu o modelo de depressão, que é o desamparo aprendido, surgiu também modelo de, se eu não me engano, era de exercício e era de distúrbios alimentares, se eu não me engano. Muito legal os modelos animais dentro de análise do comportamento, assim, são interessantíssimos para entender algumas coisas aí de psicologia. As definições operacionais que eu falei são muito importantes, embora as definições operacionais, aqui eu abro um parênteses também, as definições operacionais tais como usadas pela análise do comportamento, eles têm críticas ao uso dessas mesmas definições operacionais por grande parte da psicologia hoje, como por exemplo a psicologia cognitiva, social, a psicometria, mas eu entro nisso quando eu entrar no tópico específico de aprendizagem para explicar essa diferenciação entre as definições operacionais skinnerianas e as definições operacionais do resto da psicologia. E o estudo em laboratório, que nós temos uma foto, uma das raras fotos do Skinner aqui no laboratório, a caixinha de Skinner, que a gente vai falar mais dela depois, que ele criou, que aqui tem um modelo aqui de relação, né, organismo-ambiente, né? Tem a luzinha que acende, a pressão barra, a luz acende e indica que o reforço está disponível, o rato emite uma resposta. Muito interessante, a gente vai entender um pouco mais o que isso daqui significa e como que isso se relaciona com os nossos comportamentos no mundo real, que é muito interessante também. E também o outro legado são os processos comportamentais que foram descritos pelo próprio Skinner também, num livro dele lá de esquemas de reforçamento, em que ele descreve os principais esquemas de reforçamento e alguns princípios comportamentais, né, como que determinado tipo de esquema de entrega de um reforço, né, vai gerar uma taxa de respostas contínua, constante, maior, menor, com pausa, sem pausa, que eu vou falar também no tópico de aprendizagem, ok? Para finalizar, nós temos aqui essa foto que eu já mostrei num vídeo anterior, com 7 nomes aí conhecidos quando se fala de psicologia, sendo que eu já mencionei o William James na aula de funcionalismo, o John Watson eu mencionei hoje, né? O Skinner também mencionei hoje, o Jean Piaget eu já mencionei, mas sem mostrar foto. E nas aulas em que eu for falar de aprendizagem, eu vou retomar o Skinner, o John Watson e também vou falar do Pavlov, né, que é um nome importante também dentro aí da psicologia comportamental.
Então a gente está começando a conhecer os rostinhos aqui desses personagens no contexto da psicologia, ok? Então agradeço mais uma vez a atenção de todos e até o próximo vídeo.